Eu sou Renê. O tema: um terço da terra será sarado. Eu pego como textos básicos, dois trechos. Zacarias 13, versículos 8 e 9. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Zacarias 8 e 9, do capítulo 13. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. 2 Tessalonicenses, 1 capítulo, versículos 7 e 8, está assim: e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu escrevi para ser objetivo. Onde está assim escrito: na atualidade, vivemos o cúmulo da hipocrisia, quando uma civilização que se autodenomina cristã tem como característica principal a intolerância ao Evangelho. Todos e tudo no nome de Jesus, poucos no Evangelho. Olha aí o cúmulo do contrassenso. Falam-se de política, novelas, filmes, esportes, guerras, violência, sexo, pornografia, prostituição, cachaça, crack, maconha, remédios, alimentos, roupas, sabão em pó, festas, religião, romaria, procissões, idolatrias, roubos, assassinatos, Natal, Dia das Mães, feitiçaria, temperatura, estações, umidade do ar, estão tudo e todos no consensual. Mas falar de evangelho chamou para briga, provocou a instabilidade. Pregar o evangelho puro nos nossos dias é ser preconceituoso, indiferente, homofóbico, machista, contencioso, inimigo da ordem e da paz mundial, inimigo do bem, inimigo de Deus. Na verdade, é uma reprise de épocas e fatos. Foi assim com Noé, com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Elias, com Jeremias, com Daniel, com Jesus Cristo, ao trazer a nova aliança, com as igrejas de Éfeso e Esmirna, com a igreja de Tiatira, com o advento da reforma religiosa no século XVI, e será assim com a igreja da última hora, que será marginalizada, desprezada e assassinada por causa do evangelho na grande tribulação, quando o motivo da retaliação será exatamente o ressurgimento do evangelho eterno em meio aos escombros de uma civilização regida pela apostasia, conforme Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo.
Aqui Jesus Cristo revelou, Apocalipse 14, versículo 6, que vai até o versículo 12. Ali o ressurgimento do Evangelho. Alguém poderia até achar ou questionar: será que Jesus não sabia que no final dos tempos o seu nome estaria em toda a terra? Será que Jesus não sabia que nessa época o cristianismo seria a religião oficial das nações, como uma religião universal? Sabia sim. Como Jesus revelou pelo Espírito Santo ali, em 2 Tessalonicenses, falando a respeito do reino do anticristo, quando ele haveria de se manifestar antes da sua vinda. Mas um fato interessante aconteceria. A era da apostasia, ou seja, o desprezo da Santa Aliança, o desprezo do Evangelho eterno. Jesus sabia que haveria de acontecer, de surgir uma civilização chamada cristã, ou dita, ou que se autodenomina cristã, mas que não suportaria o seu evangelho, não toleraria o evangelho. E aqui, em Apocalipse 14, versículo 6, a gente vê essa mensagem, que é o ressurgimento do evangelho puro. Esse versículo ele corrobora com a convocação de Jesus Cristo no capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse. Saia dela, povo meu. Jesus chamando seu povo para um concerto, para que saia do meio de uma sociedade, uma civilização que fala o seu nome, mas que não tem compromisso com o Evangelho. Agora, no entanto, em meio a tudo que se vive e tudo que se vê, acontecerá um processo de separação, uma seletiva onde o Evangelho será a única porta de escape para aqueles que hão de herdar a salvação eterna. E isto acontecerá com a vinda de Jesus Cristo, como labareda de fogo tomando vingança contra duas classes de pessoas: os que não conhecem a Deus, que não se importaram mesmo de conhecer a Deus, e os que rejeitaram o Evangelho eterno. Ou seja, aqueles que tiveram oportunidade, tiveram conhecimento, mas rejeitaram. Muitos
tem desprezado o Evangelho ou trocado o Evangelho por 30 moedas de prata, como fez Judas. O interessante aqui é que muitos têm vendido o Evangelho e querem continuar em nome de Jesus, achando que permanece na presença de Jesus, fora do Evangelho e na presença de Cristo. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fazia prodígios, sinais, eu ceava contigo, andava contigo nas praças. Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Aí muitos pensam que essa classe são aqueles que, de repente, estão na obra, são pastores, missionários, evangelistas, quem sabe, mas que deviam fazendo coisas erradas, escondidamente, adulterando, roubando, fazendo isso e aquilo. Mas, não. O que acontece, na verdade, é que não existe iniquidade maior que desprezar o Evangelho, a Santa Aliança, por conceitos humanos, por filosofias humanas, por mandamentos de homem, por tradições. Isso é iniquidade. O filho da iniquidade. O anticristo ele é chamado de iníquo, porque ele não firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. E assim que as religiões, Satanás usa as religiões para enganar a muitos, ensinando a levar uma vida, boas práticas, boas maneiras, bons modos, mas rejeitando o Evangelho. Isso é iniquidade. E o Evangelho é o porto seguro, a zona de conforto, o Monte Sião, o esconderijo do Altíssimo. Quer escapar da ira divina, que há de vir ou de se abater sobre a humanidade, venha para o Evangelho. Se você que assiste este vídeo julga-me preconceituoso e indiferente, acaba de confirmar o meu discurso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de todo engano.